O tema da mensagem de hoje é um Deus maior que a crise. Vamos dizer, um Deus maior que a crise. Diga comigo, eu tenho um Deus maior que a crise. Existe um Deus maior. Estou afirmando, sim, maior que tudo que está acontecendo, maior do que o número de mortes, maior do que as guerras mundiais que aconteceram, maior do que o pecado que você cometeu. Se você crê nisso? Existe um Deus maior que o seu medo, e existe um Deus maior do que a incerteza e a dúvida que nós estamos vivendo. Existe um Deus maior. Irmãos, entenda isso. A coragem de Davi para enfrentar Golias estava baseada no tamanho do seu Deus e não no tamanho de Golias. A fé de Davi estava baseada no tamanho do seu Deus e não no tamanho de Golias. Deixe de confiar na sua capacidade e coloque a sua fé em Deus. Davi, ele sabia que tinha poucos recursos, mas ele entendeu: esse gigante é muito grande, mas o meu Deus é maior. Esta crise é de grande proporção, mas o meu Deus é maior. A raiva do diabo contra mim é grande, mas o meu Deus é maior. Por isso que a palavra diz maior, não menor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você precisa sair daqui com essa certeza. Não importa o que vier contra você, não importa o que já veio contra você, Deus é maior. Salmo 135, versos 5 e 14. O salmista entendeu isso. Olha o que ele diz. Sim, é uma afirmação. Conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é maior que qualquer outro Deus. Diga glória a Deus por isso. Pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão de seus servos. O salmista começa dizendo: sim, sim, eu conheço a grandeza do meu Deus. Quando você se concentra na dor, só na dor, você sofre. Mas quando você se concentra na grandeza de Deus, você cresce. Por isso, um Deus maior que a crise, um Deus maior que a incerteza. Nós temos um Deus maior que a morte, nós temos um Deus maior que a miséria, nós temos um Deus maior que tudo. Você crê nisso comigo? Entenda algo, o seu crescimento precisa ser intencional. Aprenda esse princípio. O seu crescimento precisa ser intencional. Ninguém melhora por acidente. Como assim, pastor? Ninguém acorda num dia e fala: nossa, eu estou orando todo dia. Ninguém acorda num dia e fala: nossa, agora eu estou educado. Não, as pessoas trabalham com intenção, ou seja, intencionalidade. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero orar, eu quero dizimar. Isso é intencional. Você não vai acordar um dia sendo o maior dizimista da terra. Não, você não vai acordar um dia sendo o maior leitor da Bíblia. Tem que ser intencional. Por isso que eu tenho exigido: vamos ler a Bíblia. É intencional. Nós temos a mania de achar que porque Deus vai fazer, eu não preciso fazer nada. Deus sabe como fazer as coisas. Você crê nisso? Irmãos, Deus não se esqueceu como curar o seu povo. Deus não se esqueceu de como livrar o seu povo. Deus não se esqueceu de como abençoar o seu povo. Ele sabe fazer isso ainda. Essa é a verdade. Salmo 25, verso 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Pode dar glória a Deus, eu deixo. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Deixa eu me fazer uma pergunta: tem alguém aqui esperando em Deus? Tem alguém aqui esperando em Deus? Eu vou te dar uma notícia: esse ano vai acabar e você não vai se decepcionar. Esse mês vai acabar e você não vai ficar decepcionado. Olha só, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Eu quero te dar uma garantia: se você está esperando em Deus, fica tranquilo, Ele não vai te decepcionar. Ele nunca decepcionou ninguém. A primeira coisa que eu quero te ensinar: períodos de crise são inevitáveis. Entenda isso. Crise emocional, crise financeira, crise global, crise espiritual. Períodos de crise são inevitáveis. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Elias, que era de Tisbe,
em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Não foi Deus que mandou o vírus, mas com certeza foi Deus quem permitiu. Se Deus permite algo chegar até nós, é porque com certeza Ele está fazendo algo que nós não estamos vendo. Se Deus permitiu que algo até ruim chegasse até você, é porque Deus está trabalhando naquilo que é ruim e você não está vendo. Irmãos, neste caso foi diferente. Deus fez cessar a chuva de Israel. Elias vendo o desvio, Elias vendo a idolatria de Israel, Elias vendo o pecado moral e espiritual, e na verdade esse contexto aqui é chamado de prostituição espiritual, que a nação de Deus estava se prostrando diante de Baal e Aserá e outros deuses. Elias disse: eu preciso chamar a atenção desse povo. Nada melhor do que uma crise para chamar a atenção das pessoas. Pastor Paulo Mazzoni, ele disse algo: se nós não aprendemos a orar nessa crise, nós não vamos aprender nunca mais. E eu falei: é verdade. Se você não aprender a ler a Bíblia nessa crise, nunca mais se aprende. Porque a crise, ela chama a nossa atenção. Sabe o que é interessante? É um evento global que está acontecendo aqui. O coronavírus parou tudo. E por mais que a gente não queira falar desse assunto, a gente tem que falar porque ele ainda é mais evidente e atual do que qualquer outra coisa. Agora entenda isso aqui. Elias vai na maior autoridade de Israel, o rei Acabe, e fala para Acabe o seguinte: uma autoridade ainda maior do que você mandou te avisar que não vai chover nos próximos anos. O que Elias estava dizendo é: se prepara, porque está vindo uma crise terrível pela frente. Só para você entender, a Bíblia diz que essa crise durou 3 anos. Quanto tempo? 3 anos sem chuva, 3 anos de fome, 3 anos de miséria, 3 anos de incerteza. Irmãos, Israel era 100% uma nação agrícola e pecuária. Ou seja, eles viviam daquilo que era plantado, e tudo que vinha do gado, obviamente, o gado precisava se alimentar do capim e beber da água. 3 anos sem uma gota d'água, 3 anos de miséria, 3 anos de incerteza, o que é que vai acontecer? 3 anos. E quem que foi Acabe? Acabe foi o pior rei que Israel já teve. Acabe foi o pior líder que Israel já teve. Diga comigo: as consequências existem. Tudo o que você faz, o que você não faz, tem ou traz consequência. Sabe por quê? A corrupção de Israel trouxe consequência. A idolatria de Israel trouxe consequência. O adultério de Israel trouxe consequência. A sua infidelidade vai trazer consequência. A sua fidelidade também vai trazer consequência. Quando você decide ignorar o que Deus fala, as consequências virão. Quando você ouvir o que Deus fala, as consequências também virão. Quando você fingir de bobo, as consequências virão. Deixa eu te explicar uma coisa: nesse mundo nada é de graça, irmão, tudo tem consequência. As crises são inevitáveis. Essa não é a primeira nem a última crise que nós estamos enfrentando, pessoal. Você acha que está sendo fácil para os pastores pregarem? Você acha que está sendo fácil para as igrejas, principalmente para as grandes, voltar às suas reuniões? Você acha que está sendo fácil pregar e todo mundo de máscara? Você acha que está sendo fácil sentir, como diz, a ausência de alguns irmãos que poderiam estar aqui, não estão porque não querem, outros não estão porque não podem? Toda crise tem o dia de começar, mas também tem o dia de terminar. Elias falou: vai vir a crise, mas ela vai durar até que eu ordene. Deus confiou a um homem comum a palavra profética sobre o fim de uma crise. Se nós soubéssemos, como igreja, o poder que foi confiado a nós, nós viveríamos com mais coragem, irmãos. Significa que se você falar, ligar na terra, Deus liga no céu. Elias disse: não é quando Deus ordenar. Quê? Percebeu isso? Deus faz isso na palavra. Ele disse: se você ligar na terra, eu ligo aonde?
Ou seja, a igreja tem uma autoridade e uma autonomia em Cristo de realizar coisas que Deus vai concordar. Eu sei que alguém vai falar, não, Deus é soberano. Cara, quem diz que Deus não é soberano? Quem diz que a autonomia da igreja tira a supremacia de Cristo? Nós agimos por meio dele e para ele, amém, gente? Mas nós precisamos entender o seguinte: se nós fizéssemos ideia, irmãos, do quanto Deus valoriza aquilo que sai da nossa boca, nós estaríamos mudando destinos há muito tempo. Mas alguém teve fé para liberar algo na sua vida que mudou o seu destino, que cancelou a sua crise, que anulou o seu velório. Muita gente aqui era para estar morto. Eu lembro quando a Valquíria deu testemunho sobre o câncer. Sabe, as pessoas que começaram o tratamento com ela morreram, mas ela está viva. Eu ainda creio no poder da palavra. Eu ainda creio no poder de liberar cura. Eu ainda creio no poder que Deus depositou sobre a igreja. Eu ainda creio nos pregadores que Deus levanta. Eu ainda creio nos profetas que Deus levanta. E Elias disse: quando eu ordenar, essa crise vai parar. Levanta sua mão assim, igreja. Deus está colocando na mão da igreja de Cristo a capacidade, o poder de determinar o fim dessa e de qualquer outra crise, em nome de Jesus. Deixa eu te ensinar mais sobre a autoridade do povo de Deus. Sabe por quê? Eu não aceito sobre a minha vida qualquer outra palavra que não saia da boca de Deus. Eu não aceito sobre essa igreja qualquer outra palavra que não saia da boca de Deus. Você não deve aceitar sobre o seu país qualquer palavra que não saia da boca de Deus. Segundo Crônicas 7:13. Preste atenção na colocação que Deus faz. Eu sei que as pessoas veem isso como uma pergunta, mas não é uma pergunta, é uma colocação. Deus está dizendo, 2 Crônicas 7:13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus está dizendo, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo. Peraí, pastor, Deus pode fazer isso? Pode. Deus é a única pessoa no universo que pode matar alguém e continuar santo. É duro de entender, mas é verdade. Deus é a única pessoa que pode mandar peste e continuar justo, porque tudo que Ele faz é baseado nele mesmo. E em Deus não há treva alguma, em Deus não há falha alguma. Amém? Mas olha a colocação que Deus está fazendo para Salomão. Tá, se isso acontecer, e se isso acontecer, Salomão, você acabou de construir um grande templo para mim, vocês estão querendo a minha glória. Tá, mas e se eu fizer isso aqui? Qual recurso vocês vão ter? Igreja do Senhor, qual que é o recurso da igreja hoje? Porque uma peste, mesmo que não tenha sido enviada por Deus, uma peste tomou conta do mundo. Tá, qual que é a nossa saída? Próximo versículo diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se Deus fechar o céu, só existe um povo na terra que pode abri-lo. Quem entendeu isso? Ele está dizendo, se eu cerrar o céu, quem é que vai abrir? Mas ele diz, mas se o meu povo, aí é diferente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Irmãos, se os gafanhotos atacarem nossa economia, só existe um povo que pode repreendê-los. Se uma peste vier sobre a terra, só existe um povo que pode pará-la. Que povo é esse? O povo de Deus. Deus está nos levando a um nível, e Deus quer que você entenda isso. Essa igreja vai chegar até onde nós, não eu, até onde nós a levarmos. Mas essa igreja também não vai chegar até onde nós não tivermos fé para levá-la. Perceba isso. Existem 3 ações que movem o coração de Deus. Primeiro, humilhar. Ele disse, o meu povo se humilhar. O que é humilhar? É sair ali fora, bater bote nas minhas costas? Não. Se humilhar é reconhecer, eu não tenho recursos, eu preciso do seu poder. Se humilhar é, eu sou pecador, julgo as pessoas, sou falho, me perdoa.
Segunda coisa, orar e buscar minha face. Sem oração ninguém muda nada. Vou repetir, sem oração ninguém muda nada. Nada, nada, nada. Terceira coisa, converter. E se converter dos seus maus caminhos. Tem coisa, querido, que a gente fazia que tem que parar hoje. Amém, gente? Tem infidelidades que tem que morrer hoje. Seja financeira, seja pessoal, seja sentimental, seja física. Tem coisa que tem que acabar. Porque a conversão significa: eu sou perfeito? Não. A conversão é: eu errei, eu falhei, mas nunca mais faço isso. Não volto a fazer. Deus ouve atitude, não intenção. Eu quero ser bom, tá? Não muda nada. Eu quero ser fiel, só quer. Deus ouve atitude, não intenção. Sua intenção é boa, mas o que muda coisas é a sua ação. O que muda é a sua ação. Querer dar é muito diferente de dar. Querer fazer é muito diferente de fazer. Ainda que o céu esteja trancado, ainda que gafanhotos estejam comendo a terra toda, e ainda que uma peste seja instalada, quando o meu povo pedir, entendeu isso? Elias diz para Acabe: se eu ordenar, vai chover. Se eu ordenar, chove. Eu quero te encorajar a reconhecer a sua miséria diante de Deus. Eu quero te encorajar a reconhecer a sua petulância, seu orgulho, seu ego diante de Deus. Eu sei que parece utópico, mas eu acredito que Deus confiou nas mãos da sua igreja a decisão dos próximos dias. Você entende isso? Deus não quer que você fique adivinhando o futuro. Ele já contou o fim. Sabe, para quem sabe o fim, o futuro é só um detalhe. Eu não estou preocupado com o futuro, eu já sei o fim. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer, eu já sei o fim. Deus tem um lugar seguro em meio à crise. Quem crê nisso comigo? 1 Reis, capítulo 17, verso 2. Então o Senhor disse a Elias, assim que Elias deu a notícia, Deus falou: cara, vá para leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Elias deu a notícia para Acabe e Deus falou: vaza, some, beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Aquela notícia foi muito dura para Acabe, como rei, como governante. Se caísse no ouvido de Jezabel que Elias havia proferido um tempo de crise, eles iam matar Elias em 2 segundos. Tanto é que nos capítulos seguintes, Acabe perseguiu Elias. Acabe foi atrás de Elias, mas não encontrou. Por quê? Deus falou: vai vir a crise. E se Deus falou, irmão, que vai vir, vai vir. Se Deus falou que vai nascer, vai nascer. Se Deus falou que vai morrer, vai morrer. Só que Deus falou: eu tenho um lugar seguro em meio à crise. Deus logo lhe deu um escape. Deus tem, eu quero que você entenda isso. Deus tem um lugar seguro no meio do caos, e Deus tem um lugar de paz no meio da guerra. Você entende? Deus então tirou Elias do meio de Samaria, do alvo das fofocas, da confusão. Deus tirou Elias do meio das más notícias e colocou Elias num lugar seguro. Sabe por quê? Receba isso aí. Deus tem sempre um lugar seguro para os seus filhos no meio da crise. Olha que detalhe importante. Deus disse para que os corvos levassem comida para Elias. Na maioria das culturas, corvo é sinal de más notícias, sabia? Corvo é sinal de mau presságio. Deus podia ter usado qualquer meio, qualquer fórmula. Deus podia ter feito cair do céu pão e carne quente, mas Deus usou o quê? Corvos. Sabe por quê? Deus, Ele é o único que consegue fazer a má notícia trazer provisão para o seu povo. Pastor, peraí, é difícil de acreditar nisso. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é por isso que Deus não mandou uma pomba, porque a pomba traz esperança. Deus falou: Elias, o corvo representa a má notícia.
A pomba representa a esperança, por isso que Noé jogou a pomba. Mas o corvo representa a má notícia. Eu vou fazer a má notícia trazer provisão para você. Irmão, você está entendendo o que Deus está fazendo em nós hoje? Talvez não faça sentido para você, mas Deus é o único que consegue se mover no meio do caos para abençoar o seu povo. Más notícias trazem tristeza. Más notícias trazem desespero. Para Elias trouxeram pão e carne quente. Eu quero liberar algo na sua vida. Essa noite de liberação, a cada má notícia que você receber, ela vai carregar uma provisão de Deus para sua casa. A cada má notícia que você ouvir no jornal, ela vai carregar uma bênção de Deus para você. Por quê, pastor? Porque Deus tem poder de fazer isso. Salmos 18, 5. Aos fiéis te mostras fiel, e aos íntegros mostras integridade. Por que que Deus cuidou de Elias no meio da crise? Porque para o fiel, Deus sempre se mostra fiel. É porque Deus, ele tem essa habilidade. Ah, você é fiel? Eu me mostro fiel para os fiéis. O problema é que a pessoa quer provar algo de Deus que nunca deu para Deus. Só existe um lugar onde até as más notícias trarão provisão, debaixo do cuidado de Deus. Na crise você precisa se esconder. Por isso que Deus falou com Elias: se esconda, se esconda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Deus vai te fazer descansar. Enquanto as pessoas morriam, enquanto a plantação morria, enquanto os animais morriam, enquanto os negócios morriam, enquanto as fazendas morriam, Elias estava comendo pão quente, carne quente, bebendo água fresca do riacho. Percebeu isso? É por isso que Deus falou com Davi: à sua volta 1000 vão cair, do outro lado 10.000 vão cair, mas você não vai ser atingido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sob os cuidados de Deus, nada vai faltar, porque Ele é o bom pastor. Crises anunciam uma nova estação. 1 Reis 17, 7-8. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Geralmente é em uma crise onde vamos estar antes da próxima estação. Seja crise financeira, seja crise global, seja crise espiritual, antes de Deus te levar para uma próxima estação, você vai estar aonde? Em crise. Sabe por quê? Ele estava confortável. De manhã, os corvos vinham trazendo pão quente e carne quente. De tarde, eles voltavam. Você acha que Deus ia mandar carne ruim para Elias? Elias estava tranquilo, gente. A questão é que muitas vezes, olha só, o conforto, ele nos afasta do avanço. Deus então falou a Elias: por falta da chuva, o riacho secou. Sai daí e vai para Serepta. Quando Deus termina algo aqui, é porque Ele começou algo maior lá. O próximo milagre é sempre maior. Diga comigo: o próximo milagre é sempre maior. Num instante, Jesus curou a mulher hemorrágica. Algumas horas depois, Ele ressuscitou a filha de Jairo. Sabe por quê? O próximo milagre é sempre maior. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: Elias, você está confortável, mas Deus tira o conforto de Elias. Talvez você está vivendo um desconforto espiritual, talvez você está vivendo um desconforto mental, sentimental. Isso é Deus te preparando para avançar. É Deus te dizendo o seguinte: essa condição mental que você adotou não serve mais para o novo normal. Essa fé, essa unção que você se acostumou, não serve mais para o novo tempo que está vindo aí. Eu sei que o melhor jeito era o seu. Eu sei que a melhor forma era como as coisas aconteciam antes. Eu sei que é melhor. Mas a crise mudou as coisas para sempre. A forma de fazer culto, o jeito de pregar, o jeito de falar, o jeito de fazer célula, mudou para sempre. Elias nunca teve que orar para o corvo vir, certo? Não, Deus deu a ordem e o corvo vinha. Tem coisas que você não precisa orar, Deus já ordenou, sabia? Elias não precisava orar para o riacho ter água.
Deus colocou ele ali por causa do riacho. Mas a partir daquele momento, da nova direção que Deus deu, mesmo se Elias orasse, eu estou falando de um cara que fazia fogo cair do céu, mesmo se Elias orasse, os corvos não viriam, nem o riacho ia dar água. Deus já tinha mudado as coisas para sempre. Deus não se responsabiliza em abençoar aquilo que já foi. Quem entende isso? Deus prometeu a Abraão que iria abençoar sua descendência, o que viria, não sua ascendência, o que já foi. Algumas pessoas viajam para Israel e elas são frustradas porque elas visitam, por exemplo, o Monte Sinai e elas querem viver aquela emoção que Moisés viveu. E elas ficam frustradas, elas vão no jardim do túmulo e querem sentir aquela emoção que está na Bíblia. Deixa eu te falar, já foi. Deus não tem compromisso com aquilo que já foi. E deixa eu te falar algo mais poderoso. Deus não está mais no Sinai, Deus está em nós. Percebeu isso? O nosso grande problema é querer estar onde Deus não está mais. É querer fazer o que Deus já fez. É querer viver o que já passou. Uma das coisas que Elias tinha e nós precisamos ter é disposição para mudar. Sair da zona de conforto é o primeiro passo para o crescimento. Sabe por quê? O crescimento não começa fora, o crescimento começa dentro. Algumas palavras que eu digo aqui são duras, mas são verdade. Isso vale para você, assim como vale para mim. Não adiantava Elias orar, Deus já tinha mudado tudo. Quanto mais tempo Elias ficasse ali naquele riacho, mais ele ia atrasar o que Deus tinha para ele em Serepta. Seus olhos não podem estar no momento, seus olhos precisam estar no propósito. O que está acontecendo não determina o propósito. Deus não nos chamou para vir até aqui, Deus nos chamou para completar a jornada. Quem crê nisso comigo? Deus não te chamou só até aí, nesse momento. Deus te chamou para completar. Outra coisa, creia em Deus e não naquilo que você está vendo. 1 Reis 17:10. Elias foi a Serepta. Elias entendeu que aquele momento passou. Eu tenho um problema com pessoas que querem reavivar o passado. Irmão, tem estratégia que já usamos no passado, não dá para usar mais. Eu até queria, mas não dá. Tem roupa que eu já usei, mas não serve mais. Elias foi para Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Eu sei que na sua cabeça faria sentido o seguinte: se Deus dissesse, Elias, o empresário vai te sustentar, Elias, um fazendeiro vai te sustentar. Mas preste atenção, Deus disse que quem ia sustentar Elias, gente? Uma viúva. Viúva simboliza necessidade. Viúva simboliza necessidade. Mas acredite numa coisa: Deus é o único que pode usar a necessidade para te abençoar. Sabia disso? Eu estou abrindo leques aqui na sua cabeça, porque às vezes a gente prega muito, prega e tal, e tudo, vai no automático. E esses detalhes tão ricos aqui na Bíblia, olha, que nós estamos precisando nesse momento. Deus manda Elias ir para Serepta, e chegando lá não era um empresário, era uma viúva que ia abençoar o profeta. Porque Deus é o único que pode usar a necessidade. Não, pastor, Deus usa o dinheiro, eu sei, irmão, Deus usa o que Ele quiser, inclusive a necessidade. Existe alguma necessidade sobre a sua vida hoje? Essa necessidade vai ser o instrumento de Deus para abençoar a sua vida nos próximos dias. Essa necessidade vai ser o instrumento de Deus para abrir a porta que você precisa nos próximos dias. Eu sei que é difícil crer nisso, parece até errado, mas Deus se move no meio das necessidades. Elias deve ter olhado para aquela viúva, a mulherzinha lá pegando graveto, uma senhorinha, falar, mas é ela que Deus vai usar para me abençoar? Como é aqui? Nessa casa aqui? É nessa igreja? É aqui nesse culto? Não acredite no que você está vendo, acredite em quem Deus é. Não acredite. Jesus falou com Satanás: eu não vou viver do que eu posso fazer, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Deus precisa que você entenda que Ele ainda é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pensamos ou pedimos. Você ainda crê nisso, irmãos? Você ainda acredita que Deus pode transformar o mundo? Você ainda acredita que Deus pode transformar sua família, essa igreja? Não tem jeito de pregar o evangelho sem oferecer esperança. É impossível. Não dá para eu falar sobre Jesus sem falar de esperança, porque Ele é esperança para tudo e para todos. Diga comigo: eu não posso acreditar naquilo
que eu estou vendo. Eu preciso acreditar em Deus. Talvez o que você está vendo te faz querer morrer. Talvez o que você está vendo te faz querer desistir. Mas preste atenção numa coisa: mesmo invisível, Deus é mais real do que tudo que você pode ver. Tenha fé no sobrenatural. Você e eu precisamos voltar a acreditar no sobrenatural. Amém, gente? 1 Reis 17:11. Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Olha a situação. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço de pão em casa. Foi essa mulher que Deus falou que vai me sustentar? Entenda isso. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. A realidade daquela viúva era um pouco pior do que você pode imaginar. Deus disse que usaria uma viúva, tudo bem, mas uma viúva quebrada, uma viúva falida, ela estava com pensamento de morte. Eu vou comer, meu filho vai comer, nós vamos morrer. As pessoas hoje estão dominadas pelo pensamento de morte. Números de morte aumenta. Morte, morte, morte. Até você deve estar achando que vai morrer uma hora também. As pessoas estão dominadas pelo pensamento de morte. Eu vou viver até morrer. Eu vou guardar aqui, reter o que eu tenho até morrer. O pastor Carlito Paz liberou uma frase tão poderosa. Ele disse: sua realidade não pode ser o seu limite. Vou repetir: sua realidade não pode ser o seu limite. Aquela viúva não tinha um pão para dar para o profeta. E ele insiste nessa ideia de pão. Parece que Elias gostava muito de pão, porque ele insiste na ideia do pão. E ele fala: você não tem um pão? Irmãos, preste atenção nisso. Sabe o que ela diz para Elias? Profeta, deixa eu te falar um negócio. Eu vivo de resto, eu só tenho sobra. É um resto de um casamento que foi interrompido pela morte do meu marido, o resto da esperança, o resto de uma nação que está em crise, um resto de farinha, um resto de azeite. A maioria das pessoas estão vivendo apenas com aquilo que o inimigo deixou sobrar. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Jesus nunca nos prometeu uma vida de sobra. Ele nos prometeu uma vida abundante. Levante a sua mão comigo. Diga: eu rejeito, em nome de Jesus, uma vida de sobra. Eu rejeito uma vida de sobra, de resto, porque Deus me prometeu uma vida abundante. Quando Elias ouviu isso, ele falou: eu vou ativar a fé dessa mulher. Eu vou ativar a fé no sobrenatural. Sabe por que as pessoas estão vivendo de sobra? Porque elas não creem mais no sobrenatural. Elas já apanharam tanto, elas já têm tanto resto. É a casa caindo aos pedaços, é um salário que está quase indo embora, é um emprego que está quase indo, é uma nação que está desmoronando. Resto, resto, resto e resto. E Deus nunca nos prometeu o resto. Deus nos prometeu abundância, irmão. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz o seguinte: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus quer que nesse momento nós nos apoiemos no poder dele. Você precisa se apoiar no poder de Deus. Você pode até acompanhar e se informar sobre as estatísticas, mas precisa crer no poder de Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa: uma igreja que não se dispõe a viver o sobrenatural é uma igreja morta. Uma pessoa que não se dispõe a viver o sobrenatural é uma pessoa que vive decepcionada. Nós precisamos voltar a crer no poder de Deus. Você está comigo aqui, irmãos? Você ainda está animado? Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. Irmãos, você está aqui essa noite para um único motivo. Você pode esquecer tudo que eu preguei, mas grava isso: Deus quer que você creia no sobrenatural a partir de hoje. No versículo 13, Elias porém disse: não tenha medo. Eu quero liberar isso sobre sua vida. Não tenha medo. Quem recebe isso? Não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Ele está defendendo o pão a todo custo. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre, vamos ler juntos? Assim diz o Senhor Deus de Israel, vamos ler: sempre haverá farinha na vasilha
e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Isso é sobre a sua vida. Não vai faltar comida na sua casa, não vai faltar salário para você, não vai faltar cliente, não vai faltar provisão, não vai faltar direção. Deus está prometendo, até o dia que o Senhor mandar chuva, Ele vai trazer provisão para você, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Irmãos, mas eu sei que não é uma decisão fácil para essa mulher, porque ela estava pensando assim: eu vou comer, o menino vai comer, vai morrer. Aí aparece um cara que ela nunca viu e fala para ela fazer o seguinte: não, primeiro faz um pão para mim, o que sobrar você e o menino come. Sabe o que eu aprendo nessa mensagem? Se você cuidar dos interesses de Deus, Deus irá cuidar dos seus interesses. Deus fez uma promessa para Elias, que a viúva ia cuidar dele, e Elias fez uma promessa para a viúva, que a fé dela ia cuidar dela e da família dela. Sabe o que acontece? Quando Deus te faz uma promessa, você não precisa ter condição, você precisa ter fé e obedecer. Pastor, é muito ilusória essa mensagem. Não, querido, o sobrenatural não é natural. O sobrenatural não é explicativo. O sobrenatural é crido. Amém? Domingo passado, eu disse para vocês: nós vamos pintar a igreja por fora. Lembra disso? Quem lembra? A gente não tinha nem a tinta, nem o dinheiro da tinta, mas eu falei que nós íamos pintar. A tinta já está ali. Para as 3 paredes, os meus olhos não estão no momento, estão no propósito. Irmãos, Deus precisa ativar o dom profético em nós. Sabe por quê? Nós estamos perdendo grandes milagres porque não queremos mais correr o risco de confiar em Deus. Profeta, vai que você come e vai embora. Vai que eu dou aí, Brian, e aí Deus me deixa faltar amanhã. Não, querido, Deus não está pedindo o que é seu, Deus só está pedindo o que é dele. O que é seu fica com você. Fica com você. Mas o que é dele, confia nele. Para viver o sobrenatural, é preciso correr o risco de acreditar em Deus. Deus virou para Pedro e disse: nós estamos precisando de dinheiro para pagar o imposto aqui. Vai lá, pega uma varinha só, porque nós só precisamos de um peixe. Tem um peixe, preste atenção, olha a ideia de Jesus. Talvez você não está entendendo o sobrenatural, é por isso. Pega uma varinha, vai lá embaixo no mar, tem um peixe qualquer que você vai pescar, e na boca desse peixe tem uma moeda. Essa moeda é o suficiente para o que a gente precisa. Preste atenção, irmão. Quem no universo saberia que dentro daquele mar haveria um peixe, e dentro daquele peixe teria uma moeda, e essa moeda era justamente o que eles precisavam? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus sabe exatamente onde está a sua provisão. Você só precisa confiar nele e fazer o que ele falar. O que aquela mulher teve que fazer foi o seguinte: ela falou: profeta, eu tinha um planejamento aqui, eu tinha um projeto, até ia terminar em morte, mas eu vou abandonar o meu projeto para fazer o que você está falando. Não precisa me responder, mas você até agora está fazendo do seu jeito. Mas o que o profeta diz para ela é o seguinte: você está disposta a abandonar o seu modelo para seguir o modelo de Deus, viver o sobrenatural? Porque a profecia já tinha sido lançada, não ia faltar azeite nem farinha na panela, amém? Mas se ela não confiasse e usasse o modelo dela, você pode ser comum, mas precisa crer de forma sobrenatural. No seu modelo, você dá quando quer. No seu modelo, você ora quando dá vontade. No modelo de Deus, você dá para receber. Você tem que abrir mão do seu modelo, porque no seu modelo você vem na igreja quando te der na teia. Se você estiver cansado, você não vem. No modelo de Deus, mesmo cansado, você caminha. 1 Reis 17:15, vamos ler? Ela fez conforme Elias disse. Você está ouvindo essa mensagem aqui, irmãos? E pode chegar ali e ignorar. Ela fez conforme Elias disse. Se tudo que eu estou pregando aqui você não crê e praticar, não vai valer de nada. Você vai ficar longe do sobrenatural. Sabe, porque eu já estou vivendo o sobrenatural. Acredite, eu vou te dizer algo aqui no altar. Pouco antes de anunciar essa crise, Deus mandou alguém me dizer uma palavra. Eu não entendi nada. Sabe o que essa pessoa disse para mim? Brian, Deus vai sustentar você e sua família todos os dias da crise. Eu falei, que crise? Porque coronavírus era lá na China. Isso chegou para mim. De repente veio o coronavírus. Sabe o que tem faltado? Nada. Sabe o que vai faltar?
nada, porque a palavra diz que não vai faltar farinha nem azeite. Eu não vivo do resto, eu vivo na abundância. Irmãos, preste atenção numa coisa: eu não tenho nenhuma semana eu deixo de dar algo para Deus. Ela fez conforme Elias disse. Versículo 15: assim Elias, a mulher e a família, peraí, ela queria ter alimento só para ela e para o menino, mas quem estava almoçando lá domingo era quem? A família. Entendeu onde que Deus quer te levar? A família dela tiveram alimento para muitos dias. Diga glória a Deus por isso aí, olha. Você precisa se empolgar com isso. Sempre, sabe por quê? Porque essa história poderia terminar o seguinte: a viúva que ignorou o profeta e morreu. A sua história hoje pode ser a pessoa que ignorou a pregação do Brian e morreu e fracassou. Mas ela ouviu, irmãos, sempre havia. O que o profeta prometeu? Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como quem? O Senhor tinha prometido por meio de Elias. Eu só sou um instrumento de Deus essa noite para prometer para você que não vai faltar nada. Deus vai cuidar de você, Deus vai prover você. O riacho pode até secar, mas se secar, Deus te manda para essa e lá vai ter uma necessidade para te abençoar. Vamos declarar? Deus sempre cumpre o que promete. Mais uma vez, Deus sempre cumpre o que promete. Mais uma vez, Deus sempre cumpre o que promete. Último conselho: continue confiando em Deus, mesmo depois do milagre. Tem pessoas que receberam o milagre, viveram o milagre e agora não confiam mais em Deus. Eu não estou falando só daquelas que abandonaram a Deus, elas estão até crentes, mas elas acham o seguinte: Deus até me salvou no passado, mas hoje Ele vai me abandonar. Deus até me abriu as portas antes, Deus até me deu o que eu precisava, mas hoje... Continue confiando em Deus mesmo depois do milagre. Algum tempo depois, estava tudo fluindo, tudo indo bem. O filho da mulher ficou doente, foi piorando e por fim morreu. Olha que história trágica. Pastor, Deus já me abençoou, essa igreja já teve muita gente e não sei o que. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Porque essa mulher, ela parece muito com a gente, porque a gente acha que tudo que acontece de ruim na nossa vida é Deus vingando de nós. Se faltou alguma coisa, Deus não me ama. É aquele pecado que Deus está cobrando. Querido, Deus estava liberando a graça. Você acha que Deus nos deu o ano da graça por quê? Deus sabia o que ia acontecer, mas Ele disse: para vocês vai ser o ano da graça, não o ano da crise. Você recebe isso? Veio para me lembrar dos meus pecados e matar. Sabe, irmãos, não faz sentido. O mesmo Deus que recebe o crédito do milagre, recebeu o crédito da catástrofe. Quando você entra no desespero das pessoas, você faz insanidades. Chris Valentin disse isso. Quando você entra no desespero das pessoas, você faz insanidade. Aquela mulher desesperou, aquela mulher ficou louca, botou a culpa em Elias, botou a culpa em Deus. Versículo 19: Elias, porém, respondeu: dei-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Sabe o que Elias fez aqui? Elias assumiu a responsabilidade. Sabe o que está faltando para a igreja em tempo de crise? Assumir a responsabilidade. É pôr a cara e falar o seguinte: meu Deus é maior. Deus cura corona? Não sei, tem tanta gente morrendo, né? A economia está ruim. Irmãos, Elias falou: cadê o problema? Me dá o problema. Põe o menino aqui. Sabe o que Elias está dizendo para ela? Preste atenção nisso. Elias está dizendo para ela o seguinte: quando Deus contou com você, você não compareceu? Ela não fez o pão para o profeta? Não alimentou o profeta? Agora que você precisa de Deus, você acha que Ele vai te desamparar? Me dá um menino aqui. Irmão, pela fé, eu vou simbolizar o profeta essa noite. Joga a sua necessidade aqui, ó, pela fé, que eu vou entregar para Deus. Sabe o que eu acho mais interessante? Ele pegou o menino e carregou para onde? Sabe para onde é que eu vou levar seus problemas? Para o andar de cima. Sabe para onde é que nós vamos levar a sua dor? Para o andar de cima. Sabe para onde é que nós vamos levar o problema? Para o andar de cima. O Senhor ouviu a oração de Elias.
E o menino voltou a viver. Sabe por quê? O diabo quer atrasar, o diabo quer atrapalhar o que Deus está fazendo. O diabo quer te confundir sobre o que Deus está fazendo. Mas em nome de Jesus, para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. O diabo não vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida. O diabo não vai tirar a alegria do seu milagre. O diabo tentou tirar a alegria da igreja cultuar. Mas mesmo com máscara, não, vamos para frente. Elias o levou para baixo. Quando o problema resolveu, Elias o levou para onde? Você pega o seu problema, leva para o andar de cima. Deus cuida do andar de cima e traz para baixo de novo. Só que o menino subiu morto e voltou como? Vivo. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora mudou. Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus. Vamos ler juntos? E de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Deus quer que você substitua hoje o seu desespero por sua oração. A mulher só tinha desespero, o menino continuou morto. Elias tinha uma oração, ressuscitou. Eu sei que você tem motivos para se desesperar. Quero te fazer um pedido: substitua o seu desespero, a sua reclamação, por uma oração nova.